Fala pessoal, espero que vocês estejam bem. Vim aqui falar sobre o consentimento que é uma das bases legais mais importantes que a LGPD traz para a gente. O consentimento ele eleva a posição do titular de dados pessoais para uma posição de domínio sobre a relação de tratamento de dados pessoais. Veja que a LGPD ela traz definido no artigo 5º o que vem a ser o consentimento. E ela fala o seguinte, que é a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular de dados pessoais concorda com o tratamento a ser feito com os dados pessoais para determinada finalidade. Isso daí quer dizer o quê? Que esse consentimento ele tem que ser dado de forma livre. Livre tem a ver com os vícios de consentimento. Não pode haver coação, não pode estar numa relação de subordinação, por exemplo, na relação de emprego, não pode ser fruto de uma obrigatoriedade numa prestação de serviço essencial, por exemplo, no caso da administração pública. Então, esse consentimento ele deve ser livre. O titular de dados ele deve ter direito para exercer a vontade em consentir com o tratamento de dados pessoais. Da mesma forma, ele deve ser informado. O controlador ele tem a obrigação, é um dever, de informar sobre o que vai ser feito com os dados pessoais que serão coletados através dessa base legal. Também, da mesma forma, deve ser feito de uma forma inequívoca. Não pode ter dúvida o que vai ser feito com os dados pessoais do titular de dados pessoais. Não vale essa situação em que um consentimento ele é dado para todas as hipóteses de tratamento. Também não vale para forma indiscriminada dos dados pessoais. Se é consentimento para tratamento de dados pessoais do meu nome, do meu CPF, da minha data de nascimento, por exemplo, do meu e-mail, é para isso que serve. E o consentimento é muito importante porque ele pode ser utilizado em diversas situações que a LGPD traz. Por exemplo, na relação de autoridade que os pais ou responsáveis têm com relação ao tratamento de dados pessoais das crianças e dos adolescentes. Também é importante saber que, pelo consentimento, é possível efetivar a transferência internacional dos dados pessoais. É importante também saber que você precisa concordar, consentir com o compartilhamento dos dados pessoais a outros controladores. Por exemplo, numa relação em que é coletado esse consentimento para uma determinada finalidade e será utilizado para outra finalidade por outro controlador. E é isso. O consentimento ele ganha muita relevância, mas ele não pode ser usado de forma indiscriminada. Ele tem que ser usado de forma adequada. E a LGPD ela traz outras bases legais para suprir esse excesso de consentimento que já há muita notícia aí, que já se tornou frágil, já se tornou fadigado, porque foi feita uma relação muito intensa de coleta de consentimento pelas organizações. É isso aí, pessoal. A gente se vê por aí. Um abraço.